Fala pessoal, Gabriel aqui mais um Gestão no Campo com vocês. No nosso vídeo de hoje vai falar sobre algo bastante interessante, né? Tratar um pouquinho sobre questões de pagamento, né? Pagamento de insumos. Será que vale a pena pagar um insumo à vista? Ou será que é melhor pagar ele parcelado, diluído em vários pagamentos, para não abusar tanto assim do fluxo de caixa da fazenda? Antes da gente passar para o nosso vídeo, é importante eu alertar duas coisas. Primeiro, as respostas do desafio elas vão ficar no ar somente até hoje, tá? 17/11. Então, se você ainda não assistiu, recomendo você que assista. Aqui embaixo vai ter o link para você clicar e assistir as respostas. Então, um conteúdo de primeira qualidade, ele vai sair do ar hoje, vai ficar disponível somente para os assinantes da série Gestor Rural. Segundo recado é que no próximo domingo agora, dia 22, a gente vai começar o último evento, a última edição deste ano de 2020 da Semana Gestão no Campo. É um evento ao longo que a gente passa muitos conteúdos sobre gestão de fazendas, vão ser 4 dias seguidos esse último evento, essa última edição de 2020. Vão ser 4 dias seguidos com 4 temas diferentes em cada dia. E você vai ter, além das videoaulas, vai receber também um resumo em PDF para depois consultar. Então, inscreva-se na Semana Gestão no Campo, a última de 2020. O conteúdo também vai ficar de primeiríssima qualidade. Vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever também. E por fim, antes da gente partir para o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, caso você não esteja ainda não esteja inscrito, e convide também colegas, familiares que você acha que possa se interessar pelos nossos conteúdos. Então vamos lá, vamos tentar responder essa questão, né? Será que vale a pena pagar o insumo à vista ou será que é melhor diluir o pagamento e equilibrar melhor o fluxo de caixa? Então tá, pessoal, vamos tentar responder aqui essa questão, né? Eu penso um pouquinho, talvez eu tenha uma visão um pouquinho diferente do que você pode encontrar por aí. A gente vai chegar na parte aqui de analisar a questão de juros, questões de analisar o desconto, questão de analisar o rendimento do seu caixa, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Mas muitas pessoas começam por esse ponto. Eu prefiro começar de uma outra forma e deixar para analisar isso aqui depois. Depois a gente fazer outras análises para tentar tomar a melhor decisão aqui nessa situação. Se é melhor pagar o insumo à vista ou se é melhor pagar ele parcelado. Primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo que a gente tenha que analisar, que a gente precisa averiguar, é a situação de caixa atual da fazenda. Como assim? Supondo que você tem que comprar esse insumo para a produção da sua fazenda e realmente tem um desconto muito bom para você pagar esse insumo à vista. Mas se você tomar essa decisão de comprar e pagar o insumo à vista, mesmo com um desconto muito bom, você estiver limpando o caixa da fazenda, eu acredito que essa não é uma decisão boa, mesmo que tenha um desconto bom. Então, essa parte de juros, de percentual de desconto, de percentual que o caixa vai render ao longo do tempo, é importante analisar, a gente deve analisar, mas eu acredito que você precisa fazer uma análise primeiramente da situação de caixa atual da fazenda. O caixa que a fazenda tem no momento, se você realizar o pagamento à vista, mesmo que seja com baita de desconto, vai zerar, vai limpar o caixa da fazenda ou vai deixar esse caixa num nível muito baixo? Se for assim, eu acho que é uma decisão perigosa. Não vou falar que é errada, eu vou dizer que é perigosa. Por quê? Porque o caixa, ele tem as funções dele, né? A função do caixa é essa, né? Você bancar os processos produtivos, você aproveitar eventuais oportunidades para bons negócios que tenha, como um desconto interessante para pagar alguma compra de insumo à vista, ou cobrir imprevisto. Mas você limpar o caixa da fazenda, eu acho muito perigoso. Você precisa manter de maneira assim constante um determinado nível de caixa. Então eu acredito que a primeira coisa que a gente procuraria analisar aqui nesse tipo de situação é isso: como é que está o caixa atual da fazenda, e se pagando
essa conta à vista, esse caixa atual não vai ser muito afetado a ponto de deixar a fazenda numa situação um pouco mais perigosa. O segundo ponto que eu acredito que a gente precisa observar está também relacionado com esse primeiro, que é as projeções de fluxo de caixa, pelo menos ali para os próximos 12 meses, talvez. Por que isso é importante? Porque se você toma decisão para pagar à vista, você está pagando, quitando a dívida, só que você está ficando descapitalizado. E aí, como é que está a projeção de fluxo de caixa da fazenda? Vamos supor que tem mais conta vencendo no próximo mês ou daqui a 2 meses também. E você tomou a decisão de pagar essa conta à vista e você ficou descapitalizado para pagar as próximas contas. Aí gera um problema. Então você também precisa analisar como é que está a projeção de fluxo de caixa para os próximos períodos, para os próximos meses. Isso aqui é importante trabalhar os orçamentos. A gente já falou disso um pouco em outros vídeos também sobre os orçamentos. Então essa projeção de fluxo de caixa também vai influenciar na sua decisão. Se você tem uma projeção de fluxo de caixa que pagando à vista vai ficar prejudicado, não é uma decisão boa. Pode ser uma decisão que deixa a fazenda novamente em um nível de risco maior, decisão que tenha um perigo maior para a situação financeira da fazenda, tá bom? Eu acredito que você analisando essa parte do caixa, da posição atual de caixa, analisando as projeções de fluxo de caixa da fazenda para os próximos períodos, aí sim acho que vale a pena a gente dar uma olhada na parte de juros, desconto e rendimento do caixa. Porque o que acontece é o seguinte, na maioria das vezes, se tiver algum desconto para pagar à vista, ou se tiver juros que vão acrescentar no pagamento a prazo, é preferível pagar à vista. Só que você, para tomar a decisão de pagar à vista, você tem que analisar aqueles 2 pontos que a gente falou anteriormente. Ah não, tem desconto se eu pagar à vista? Beleza, então é preferível que eu pague à vista. Mas se eu não tiver caixa disponível, não tem como pagar à vista. Ou se minha projeção de fluxo de caixa não permitir que eu pague à vista, também não é uma boa opção. Ah não, se o pagamento a prazo vai ter juros a mais para eu pagar, aí é ruim, realmente então é preferível se pagar à vista, na maioria das situações, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Só que se você também não tiver caixa disponível, ou se a projeção de fluxo de caixa não permitir que você faça isso, não é uma decisão muito interessante. E aí, falando sobre essas questões dos juros, o que você precisa analisar nessa parte de ou juros pelo pagamento a prazo ou questão do desconto? O caixa da fazenda, ele tem que estar rendendo, tá? Então, não é que tem, mas é preferível que ele esteja rendendo. O caixa da fazenda é aquele dinheiro que está disponível. Então ele pode estar disponível, por exemplo, lá no saldo da conta bancária. Só que não está rendendo nada. Então o dinheiro está parado na conta bancária só esperando ser destinado para algum local. Ele pode estar, por exemplo, na conta da poupança. A maioria dos produtores rurais tocam a fazenda na pessoa física e aí pode ter um dinheiro em caixa da fazenda na poupança, lá na conta pessoal do produtor. Pode, beleza. Mas o ideal é que o caixa esteja rendendo em uma aplicação, um CDB do banco, por exemplo, correspondente ao que está rendendo a taxa Selic anual. Então hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 2%, a mínima histórica do Brasil. É um rendimento muito baixo, praticamente não está rendendo nada. Se a gente colocar a inflação na conta, provavelmente ela vai dar um rendimento negativo ainda, em termos reais que a gente fala, depois de descontar a inflação. Então hoje, a taxa Selic não está rendendo nada. Então, portanto, o rendimento do caixa, que a gente tem de visão aqui, sendo essa taxa Selic, está muito baixo. Isso significa que qualquer descontinho a mais que você tiver para pagar à vista já é vantajoso. Mas já teve situações no Brasil que a Selic estava em 14%, em 13%. Aí a situação já muda um pouco de figura.
Aí você tem que começar a analisar e fazer algumas contas a mais trabalhando a matemática financeira. Vamos supor que você tem um desconto para pagar à vista de 5% e você tem o caixa da sua fazenda rendendo 14% ao ano, esse 14%, tá? Depois tem que converter para ele à vista. Só abre um parênteses aqui, se você quiser converter esse valor de ao ano para à vista, como é que você faz? Você pega a taxa ao ano, 14%, aí você soma 1, fica 1,14 e você vai tirar a raiz de potência 12 desse valor. Não é raiz quadrada e não é dividir por 12. Então você tira a raiz de potência 12 desse valor. Como é que você calcula na calculadora aqui ou no Excel para tirar a raiz de potência 12? Você pode, a maneira mais simples que eu acho de fazer isso é elevando o valor, no caso aqui seria 1,14, você eleva, essa calculadora aqui não tem essa opção de elevar, você eleva o valor a 1 dividido por 12. Então, é questão de matemática, aqui não vou entrar em detalhe, mas a conta é essa. Então você quer pegar um percentual ao ano, passar para percentual ao mês, você pega 14%, nosso exemplo é 0,14, soma 1,14. Ao ano, para passar para ao mês, você vai pegar 1,14 elevado a 1 dividido por 12. Você vai achar um valor, vai ser 1, alguma coisa. Você subtrai 1 e multiplica por 100 depois, vai ter a porcentagem ao mês. Enfim, voltando. Supondo então que o caixa está rendendo 14% ao ano, você tem a opção de pagar à vista com 5% de desconto. Tem que fazer conta. Pode ser que não seja interessante. Pode ser. O ponto que você tem que ter atenção é esse 5% de desconto que você está recebendo de uma vez. Os 14% ao ano, você está recebendo ele ao longo do tempo, cada mês você rende um pouquinho. Você tem que fazer algumas contas aí para analisar qual que é a melhor situação. Então esse é o ponto final aqui para a gente fazer essas avaliações. Então, minha sugestão para você é analisar essas 3 situações. Primeiro, como é que está o caixa atual da fazenda. Segundo, como é que estão as projeções de fluxo de caixa para os próximos períodos da fazenda e analisar se o caixa atual da fazenda suporta esse pagamento à vista sem comprometer muito a posição de caixa, ou seja, sem limpar o caixa da fazenda, sem ficar zerado de caixa, e se as projeções de fluxo de caixa permitem que você pague essa conta à vista. E no terceiro momento, você concluindo que dá para pagar à vista, você faz a conta avaliando se o seu rendimento do caixa de alguma maneira estaria mais lucrativo para você se você preferisse pagar a prazo. Uma situação importante que eu trago para vocês aqui. Considerando que o seu caixa está rendendo, seja ele o valor que for, vamos supor aqui mesmo os 2% atual que está a Selic. Se o caixa estiver rendendo 2% ao ano hoje e você tiver a opção entre pagar à vista sem desconto ou pagar a prazo também sem juros, ou seja, o valor pagamento à vista e o valor pagamento a prazo são os mesmos. Aí é melhor você pagar a prazo, porque você está diluindo o pagamento, mas o seu caixa está rendendo na sua mão ainda. Essa é a lógica, esse é o sentido. Então, essas questões são um pouquinho perigosas para você analisar, principalmente se você for fazer as contas financeiras assim, sem analisar projeções de fluxo de caixa, sem analisar sua posição de caixa no momento. Então eu prefiro que você analise primeiro a posição de caixa, depois analise as projeções dos fluxos de caixa e aí sim você começa a fazer conta de juros, começa a fazer conta de desconto e começa a fazer conta de quanto o seu caixa está rendendo para você. Por hoje vai ser só, lembrando que somente até hoje, 23h59, o nosso vídeo das respostas vai estar disponível para o público geral. Depois disso, somente para os assinantes da série Gestor Rural. E também se inscreva para participar do nosso último evento de 2020 sobre gestão de fazendas da semana, Gestão no Campo. São 2 conteúdos, tanto a resposta dos vídeos como a semana Gestão no Campo, que estão ficando muito caprichados. Um grande abraço e até a próxima.